Capítulo 2. Uma convidada. Agora vou contar algo para vocês que é tão estranho que exigirá toda a fé em minha veracidade para acreditar. Mesmo assim, não só é verdade, mas uma verdade da qual fui testemunha ocular. Era uma agradável tarde de verão, e meu pai me pediu, como fazia às vezes, para caminhar um pouco com ele naquela linda floresta que eu mencionei haver em frente ao castelo. O general Spieldorf não poderá vir tão cedo quanto eu esperava, disse meu pai enquanto caminhávamos. Ele deveria vir nos visitar por algumas semanas, e esperávamos que chegasse no dia seguinte. Devia trazer consigo uma jovem dama, sua sobrinha e protegida, que eu nunca vira, mas que ouvira ser descrita como uma moça muito encantadora, em cuja companhia eu esperava passar muitos dias felizes. Fiquei muito desapontada, mais do que uma jovem dama da cidade ou da vizinhança agitada poderia imaginar. Essa visita e a nova relação que prometia havia alimentado meus desvaneios por muitas semanas. "E quando ele deve vir?" perguntei. "Não até o outono. Não por 2 meses, me arrisco a dizer", ele respondeu. "E agora fico muito feliz, minha querida, que você não tenha conhecido Mademoiselle Reinfeldt." "E por quê?" perguntei ao mesmo tempo mortificada e curiosa. "Porque a pobre jovem está morta", respondeu. "Esqueci que não havia lhe contado, mas você não estava na sala quando recebi a carta do general essa manhã." Fiquei profundamente chocada. O general Spindorf havia mencionado na sua primeira carta, 6 ou 7 semanas antes, que ela não estava tão bem quanto ele desejaria, mas não havia nada para sugerir a mais remota suspeita de perigo. "Aqui está a carta do general", ele disse entregando-a a mim. "Temo que esteja muito aflito. A carta me parece ter sido escrita de um modo muito distraído." Nos sentamos em um banco rústico, sob um grupo de magníficas limeiras. O sol estava se pondo com todo o seu melancólico esplendor atrás do horizonte do bosque, e o regato fluía ao lado do nosso lar, e passava sob a velha ponte que mencionei, serpenteando sob muitos grupos de nobres árvores, quase aos nossos pés, refletindo o rubro desvanecer do céu. A carta do general Spindorf era tão extraordinária, tão veemente, em alguns pontos tão contraditória, que eu li 2 vezes, a segunda em voz alta para meu pai, e ainda assim não fui capaz de explicá-la, exceto supondo que a dor havia perturbado sua mente. A carta dizia: "Perdi a minha filha querida, pois a amava como se fosse. Durante os últimos dias da doença da querida Berta, não pude escrever. Antes disso, não tinha ideia do perigo que ela corria. Eu a perdi, e agora sei de tudo. Mas sei de tudo, tarde demais. Ela morreu na paz da inocência e na esperança gloriosa de um futuro abençoado. Foi o demônio que traiu a nossa hospitalidade que causou tudo isso. Eu achei estar recebendo em minha casa inocência, alegria, uma companhia agradável para minha Berta. Céus, como fui tolo! Agradeço a Deus por minha filha ter morrido sem suspeitar da causa do seu sofrimento. Ela se foi, sem nem mesmo imaginar a natureza da sua doença e a paixão maldita do agente de toda a sua miséria. Devotarei meus dias restantes a encontrar e extinguir esse monstro. Disseram-me que posso ter esperança de realizar esse objetivo justo e misericordioso. No momento, há muita pouca luz para me orientar. Amaldiçoo minha tola incredulidade, minha lamentável afetação de superioridade, minha cegueira, minha obstinação. Tudo. Tarde demais. Não posso escrever ou falar coerentemente nesse momento. Estou perturbado. Assim que tiver me recuperado um pouco, pretendo me dedicar por algum tempo a pesquisar, o que pode me levar até Viena. Em algum momento do outono, 2 meses a partir de agora, ou antes, se eu viver, irei vê-lo,
isto é, se me permitir. Então contarei a você tudo o que não ouso colocar agora no papel. Adeus, meu caro amigo. Reze por mim. A estranha carta se encerrava nesses termos. Embora nunca tivesse visto Berta, meus olhos se encheram de lágrimas com aquela notícia repentina. Fiquei perturbada, além de profundamente desapontada. O sol estava se pondo e era crepúsculo quando devolvi a carta do general ao meu pai. Era uma noite clara e caminhamos mais, especulando sobre os possíveis significados das violentas e incoerentes sentenças que acabamos de ler. Precisávamos caminhar quase 1 milha antes de chegar à estrada que passa na frente do castelo, e naquele momento a lua brilhava intensamente. Na ponte levadiça, encontramos Madame Perrodon e Mademoiselle de La Fontaine, que haviam saído sem seus chapéus para aproveitar o maravilhoso luar. Elas estavam engajadas em uma animada conversa quando nos aproximamos. Juntamo-nos a elas na ponte e nos voltamos para admirar a linda cena. À nossa frente estava a clareira pela qual havíamos acabado de passar. À nossa esquerda, a estreita estrada serpenteava sobre o grupo de árvores de aparência nobre e desaparecia de vista dentro da floresta. À nossa direita, a mesma estrada cruza a íngreme e pirotesca ponte, pela qual fica uma torre em ruínas, que um dia guardou aquela passagem. E além da ponte, o terreno se eleva abruptamente, recoberto com árvores, e exibe nas sombras algumas rochas cinzentas cobertas de era. Além do relvado e terrenos baixos, uma fina camada de névoa se deslocava como fumaça, marcando a distância com um véu transparente. E aqui e ali podíamos ver o rio brilhando fracamente sob o luar. Não se poderia imaginar uma cena mais doce e agradável. A notícia que eu acabara de receber a tornara melancólica, mas nada poderia perturbar o seu caráter de profunda serenidade e a glória e imprecisão mágicas do panorama. Eu e meu pai, que apreciava o pirotesco, ficamos olhando em silêncio para a vastidão abaixo de nós. As duas boas governantas, de pé um pouco atrás de nós, discursavam sobre a cena e sobre a lua. Madame Perrodon era gorda, de meia-idade, romântica, e falava e suspirava poeticamente. Mademoiselle de La Fontaine fazia jus ao seu pai alemão e se considerava psicóloga, metafísica e um pouco mística. Afirmou que a lua estava brilhando com uma luz muito intensa, o que se sabia ser indicação de atividades espirituais especiais. Aquele brilho da lua cheia tinha muitos efeitos. Ele agia sobre os sonhos, sobre a insanidade, sobre as pessoas nervosas e tinha maravilhosas influências físicas ligadas à vida. Mademoiselle contou que seu primo, que era oficial em um navio mercante, depois de adormecer no tombadilho em uma noite como aquela, deitado de costas, com o rosto completamente exposto à luz da lua, sonhara que uma velha mulher arranhava o seu rosto e acordou com o rosto horrivelmente distorcido para um lado e nunca se recuperou totalmente. A lua essa noite, ela disse, está cheia de influências holísticas e magnéticas. E vejam, se olharem para trás, verão como todas as janelas da frente do castelo brilham e reluzem com esplendor prateado, como se mãos invisíveis estivessem iluminando os quartos para receber as fadas. Existem estados indolentes de espírito nos quais, quando não estamos dispostos nós mesmos a falar, a conversa dos outros é agradável aos nossos ouvidos desatentos. Continuei olhando, achando o som da conversa das senhoras agradável. Estou deprimido essa noite, disse meu pai em silêncio. E citando Shakespeare, que para mantermos nosso inglês ele costumava ler em voz alta, disse: na verdade, não sei por que estou triste. Isso me fadiga. Você diz que isso fadiga você, mas como fiquei assim, como eu encontrei. Não me lembro do resto, mas sei que um grande infortúnio pesa sobre nós. Suponho que a carta do pobre general tenha algo a ver com isso.
Naquele momento, nossa atenção foi atraída pelo som incomum de rodas de carruagem e de muitos cavalos na estrada. Eles pareciam estar se aproximando pelo terreno elevado, além da ponte, e logo a equipagem surgiu daquele ponto. Primeiro 2 cavalheiros atravessaram a ponte e logo depois uma carruagem puxada por 4 cavalos, com mais 2 homens cavalgando atrás. Parecia ser a carruagem de alguém de posição, e logo ficamos todos muito absorvidos em assistir aquele incomum espetáculo. E logo se tornou muito mais interessante, pois assim que a carruagem passou pelo meio da ponte, um dos cavalos se assustou com alguma coisa e comunicou seu pânico aos demais. Depois de 1 ou 2 puxões, toda a parelha começou a galopear furiosamente, disparando por entre os cavaleiros que iam à frente, vindo em nossa direção pela estrada com a velocidade de um furacão. A excitação da cena foi tornada mais dolorosa pelos gritos claros e longos de uma voz feminina vinda da janela da carruagem. Todos avançamos com curiosidade e terror. Eu, em silêncio, e o resto com várias expressões de terror. Nosso suspense não durou muito. Na rota por onde eles vinham, há, do lado da estrada, pouco antes da ponte levadiça do castelo, uma magnífica limeira, e do outro lado, uma antiga cruz de pedra, à vista da qual os cavalos, que agora vinham a uma velocidade aterradora, desviaram-se e fizeram as rodas atingirem a raiz das árvores. Eu sabia o que ia acontecer. Cobri os olhos, incapaz de olhar, e virei o rosto para o outro lado. No mesmo momento, vi minhas amigas, que havia avançado um pouco, gritarem. A curiosidade me fez abrir os olhos, e o que vi foi a cena de mais completa confusão. 2 dos cavalos estavam no chão, a carruagem estava tombada, com 2 rodas para o alto. Os homens estavam ocupados removendo os escombros, e uma dama, com um ar e figura de autoridade, havia saído da carruagem e estava de pé com as mãos unidas, de vez em quando enxugando os olhos com um lenço que segurava. Uma jovem dama, que parecia morta, estava sendo retirada pela porta da carruagem. Meu querido e velho pai já estava ao lado da senhora mais velha, com o chapéu nas mãos, evidentemente oferecendo ajuda e os recursos do castelo. A dama não parecia estar ouvindo, nem ter olhos para nada, além da moça esguia que estava sendo colocada contra a inclinação do terreno. Aproximei-me. A jovem dama parecia estar atordoada, mas certamente não estava morta. Meu pai, que se considerava um pouco médico, já estava tomando seu pulso e garantiu à dama, que declarou ser mãe da moça, que o pulso, apesar de fraco e irregular, sem dúvida ainda estava presente. A dama apertou as mãos e olhou para os céus, como se um arrebatamento momentâneo de gratidão a levasse. Mas imediatamente retomou aos modos teatrais, que acredito que são naturais de algumas pessoas. Ela era o que se chama de uma mulher de boa aparência para a idade, e deve ter sido bela. Era alta, mas não magra, estava vestida de veludo negro e era muito pálida, mas tinha uma aparência de orgulho e autoridade, embora naquele momento estivesse muito agitada. Quem poderia ter destinado tantas calamidades a nós? A ouvi dizer, com as mãos unidas, quando me aproximei. Aqui estou, em uma jornada de vida ou morte, na qual perder uma hora pode fazer toda a diferença. Quem sabe quando minha filha terá se recuperado bastante para retornar à viagem? Devo deixá-la. Não posso, não ouso me atrasar. Pode me dizer, senhor, a distância que fica a vila mais próxima? Devo deixá-la lá, e não devo ver a minha querida, ou mesmo saber dela, até o meu retorno, daqui a 3 meses. Puxei o casaco de meu pai e sussurrei ansiosa em seu ouvido. Oh, papai, por favor, peça para que ela fique conosco. Seria tão agradável, por favor. A que meu pai respondeu. Se a madame confiar a sua filha aos cuidados de minha filha e de sua boa governanta, Madame Perrodon, e permitir que ela fique aqui como nossa convidada, sobre minha responsabilidade, até o seu retorno,
Considerarei isso uma distinção e honra para nós, e a trataremos com todo o cuidado e devoção que uma confiança tão sagrada merece. Não poderia fazer isso, Senhor. Seria abusar muito cruelmente de sua gentileza e cavalheirismo, disse a dama distraída. Pelo contrário, seria nos conceder uma grande gentileza no momento em que mais precisamos dela. Minha filha acaba de ser desapontada por um cruel infortúnio. Seria de grande consolo para ela que se confiasse essa jovem dama a nossos cuidados. A vila mais próxima em seu caminho fica distante e não tem uma estalagem na qual a senhora poderia considerar deixar a sua filha. A senhora não pode permitir que ela continue viagem por nenhuma distância considerável sem correr perigo. Se é como diz que não pode interromper a viagem, deve se separar dela essa noite. E em lugar nenhum poderia encontrar garantias mais honestas de cuidado e gentileza do que aqui. Havia algo no ar. A aparência e os modos da dama, que eram tão distintos e até mesmo imponentes, eram muito diferentes da dignidade de sua equipagem, que garantia que era uma pessoa de importância. Então a carruagem já havia sido endireitada e os cavalos já estavam muito mais calmos e atrelados novamente à carruagem. A dama lançou rapidamente um olhar para a filha, que imaginei não ser tão afetuoso como poderia se esperar pelo começo da cena. Então, olhou rapidamente para o meu pai e se afastou 2 ou 3 passos com ele, fora do alcance da audição, e falou com ele com um olhar fixo e severo, de modo muito diferente do que havia falado até então. Fiquei surpresa por meu pai ter parecido não notar a mudança, e também incrivelmente curiosa para saber o que ela estava dizendo, quase em seu ouvido, com tanta ansiedade e rapidez. Creio que isso durou 2 ou 3 minutos, e então ela se voltou e com poucos passos retornou para onde estava sua filha, apoiada por Madame Perrodon. Ela se ajoelhou ao seu lado por um momento e sussurrou, como a madame supôs, uma pequena bênção em seu ouvido. Então, beijando-a apressadamente, subiu na carruagem, a porta foi fechada, os criados nas librés luxuosas subiram na parte de trás, os batedores avançaram, os condutores soaram chicotes, os cavalos avançaram e começaram um trote furioso que logo se transformou em um galope, e a carruagem se afastou, seguindo no mesmo passo rápido dos 2 cavalheiros da retaguarda.